Olá, boa tarde. Começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Nós vamos fazer esse final de ano, começo de ano, uma série de programas, né? Ano novo, vida nova. Então a gente quer cuidar de você, em primeiro lugar, queremos cuidar da sua mente, queremos cuidar da sua saúde e do lugar em que você vive. E para isso, nós vamos começar então de fora, né, das beiradas, como dizem os mineiros, os bons mineiros. Vamos começar de fora até chegar mesmo ao objetivo maior, que é cada um de nós. E começando nesse assunto, nós recebemos hoje aqui no estúdio a dona Renilda Gomes Martins Freitas, que é arquiteta e que vai dar dicas interessantes a respeito de como cuidar da sua casa e como você pode, né, renovar o espaço em que você vive, gastando pouco e tendo ideias interessantes. Renilda, seja muito bem-vinda ao programa Mais Saúde, é um prazer ter a senhora aqui conosco. E para a gente poder começar, eu queria que a senhora fizesse uma breve apresentação. Bom, primeiro, agradecer pela oportunidade de esclarecer para o público sobre arquitetura. É um prazer, isso aí, estar aqui. E segundo, fazer minha apresentação, eu sou arquiteta de formação, né? Porque formação de arquiteta pela Universidade de Itaúna, em 2012, que eu formei, recente, arquitetura e urbanismo, curso, e eu pretendo conseguir o título de arquiteto pelo mercado, né? Porque por enquanto acho que eu sei só a formação de arquiteto. Agora que a gente está começando a atuar, então eu espero conseguir realizar um trabalho bom na área de arquitetura, uma arquitetura de qualidade. Para renovar, sabe? Mesmo. Isso, né? Espero que eu consiga isso, sabe? E isso aí eu não trabalho sozinha, eu iniciei o escritório com uma colega que nós formamos juntos, que muito competente também, que eu acho que ela tem uma capacidade muito grande, inclusive às vezes em áreas que eu nem tenho, ela tem mais capacidade que eu, e a gente vai trocando experiências para a gente conseguir fazer um trabalho melhor. Vão trocando os conhecimentos, cada uma com sua tendência, sua tendência, forma, né? uma ajuda, uma corrige, a outra, sabe? Troca ideia, eu acho que vai por aí. Bacana. Bom, em quais áreas pode ser a atuação de um arquiteto? Bom, a mais visível, né? A de maior visibilidade, que é a de projeto residencial, comercial e reformas, né? Que a gente pode atuar tanto no projeto residencial no familiar, como no projeto multifamiliar, como no projeto de obras comerciais, prestações de serviços, escritórios. Nós podemos atuar também ainda na parte urbanística, no planejamento urbano, na parte acadêmica, na parte de restauro de obras e bens patrimoniais, no design de interiores, arquitetura e design de interiores, design de móveis e objetos, sabe? Aí vai depender da aptidão de cada um. A arquitetura ela te dá uma base, uma formação bem generalizada, mais focada no projeto, mas te dá uma generalização dessas outras áreas todas. Aí, de acordo com a aptidão de cada um, o maior habilidade, o maior interesse, ele vai se direcionar para uma dessas áreas dentro da arquitetura e se especializar, às vezes, fazer mais algum curso para conseguir um embasamento maior, sabe, para atuar. Porque várias pessoas, né, várias obras, em todas as obras a gente vê a plaquinha, né? Isso. Engenheiro responsável, arquiteto, né, e quem é o responsável pela obra. Então acaba que muitas pessoas, né, elas acreditam que a arquitetura ela se baseia só, né, nessa parte do layout da obra, né? E na verdade é muito além disso, né? Até móveis, por exemplo. Eu não tinha ideia de que, né, a pessoa que quer, por exemplo, em casa, você que quer fazer uma reforma, né, mudar um pouco o layout da sua casa, aproveitar melhor os espaços, né? Isso. Então tudo isso também é possível. Pode, é possível. Aí vai depender de cada profissional, essa área que ele atua melhor, que ele quiser atuar, né? Que ele tenha mais habilidade, sabe? Inclusive existe um tabu muito grande de arquiteto, sobre arquitetura, que se pensa que a arquitetura é só para grandes obras, ou então o arquiteto é um profissional caro,
que é só para grandes obras ou para pessoal de maior poder aquisitivo, a classe de maior poder aquisitivo. E isso aí é um paradigma que a gente quer quebrar, sabe? Porque eu acho assim, justamente os espaços menores, por exemplo, uma casa de 70 metros quadrados, um apartamento de 80 metros quadrados, é que ele precisa ser otimizado. E um cliente que tem menos recurso, que ele precisa otimizar os recursos dele mais ainda do que então, quem tem muito. Então, aí que ele precisa de realmente um espaço bem planejado, de otimizar aquilo que ele sabe, aqueles poucos recursos que ele tem, usar de uma forma bem, empregar de uma forma bem racional e com o maior proveito possível. E tem projetos maravilhosos. Eu falo porque eu tenho um interesse muito grande por essa área e eu vejo assim, eles aproveitam muito bem, por exemplo, embaixo de escadas, né, constroem armários, que assim, aproveitam bem isso assim, tudo bem que não está tão ligado ao trabalho do arquiteto, mas, por exemplo, ele pode contribuir, né, com esse aproveitamento do espaço, né, com essa reforma, de repente uma parede que dividia os dois ambientes, ele tira aquilo ali, integra os dois ambientes. Isso aí é muito assim, vai muito de acordo com as necessidades do cliente. Você nunca vai, eu nunca digo que nunca vão existir dois projetos iguais, por quê? Quando você quer fazer arquitetura, né? Porque se você quiser copiar, porque viu ali, achou bonito, cada um copia, faz o que quer. Mas quando você quer fazer uma arquitetura realmente, o que você vai olhar em primeiro lugar? O cliente, as necessidades dele, as condições daquele local onde está sendo construído, né? Os hábitos, as crenças, quais são as necessidades dele e quais as condições que aquele local oferece para que eu satisfaça as necessidades dele da melhor forma possível e dentro daqueles recursos que ele possui, sabe? Tanto os recursos financeiros como os recursos ambientais, os recursos da área que ele tem. Então, eu vou fazer dentro daquela realidade. E a realidade de cada um é uma. Então, o que serve para você não serve para mim, sabe? Porque a minha necessidade é uma, a sua é outra. Então, isso aí é que vai gerar o diferencial, é isso aí. Eu costumo brincar que o arquiteto é como se fosse um nutricionista, né? Porque, por exemplo, a pessoa que não vai ao nutricionista porque pensa que é muito caro, né? Que vai sugerir ali alimentos caros, inclusive faz parte dessa série de programas, uma entrevista que nós vamos fazer com a nutricionista da ACOM, que ela vai trazer dicas, né, de alimentação saudável. Então, muita gente não vai porque já pensa, ele vai passar aquele monte de coisa cara, né? E, na verdade, ele vai reeducar a alimentação de cada pessoa de acordo com o que ela tem disponível, né? E o arquiteto da mesma forma. Então, se ela tem 5 mil reais para gastar, 3 mil, 10 mil, 100 mil, ele vai fazer o projeto de acordo com aquilo, né? De acordo com as necessidades e a realidade de cada cliente. Muito interessante. E como que está o mercado para a profissão? Né? Agora que, né, você vem está chegando recentemente esse mercado, recente não, há 2 anos, né? Mas quais foram os desafios que vocês encontraram e como que vocês conseguem perceber esse mercado para essa profissão? Bom, isso aí eu penso, né, que à medida que os profissionais, os nossos colegas estão atuando e o pessoal vai vendo materializado ali aqueles projetos e vendo que existe um diferencial quando um projeto... Porque um projeto arquitetônico, o que ele é? É um planejamento. Ele é um planejamento antecipado da obra, para se evitar muitos problemas, para se otimizar os recursos, né? Para melhorar o espaço, né? Criar um lugar agradável. E à medida que os nossos colegas estão atuando, porque já tem vários, né? Muitos arquitetos, a formação hoje está sendo está sendo mais intensa. Antigamente eram menos profissionais na área, agora aumentou a quantidade de profissionais na área. E à medida que esses colegas vão atuando, e a população vai sentindo a diferença, vai vendo materializado aquilo ali, aquele projeto, e vendo a diferença,
começa a melhorar para todos. Né? O pessoal começa, sabe, a procurar mais, então está melhorando, sabe? E também à medida que você vai executando, um tem confiança, o cliente tem confiança, te procura, você realiza um trabalho às vezes pequeno, mas o outro vê, gosta, e aí o pessoal vai sentindo, vendo a diferença e criando e quebrando esse tabu. Personalizando, né? Personalizando e criando, quebrando esse tabu. Sim. E aqui em Divinópolis, geralmente quais são os principais clientes? Mais empresas ou grandes edifícios ou casas, reformas? Nós estamos atendendo o cliente individual. Mais sabe? reformas, Mas não. Parece que aquilo cai pra gente, realmente aquilo na área que você gosta. Parece que o universo te entrega aquilo que você precisa e aquilo que você vai fazer bem você feito, busca, com gosto, né? Você busca. Né? Então, vem pra gente, realmente, eu me identifico muito com a área do projeto residencial mesmo, né? Me identifico muito, gosto, sabe? Então, tem caído pra gente realmente esses projetos. Bacana. E nós estamos trabalhando assim, numa parte projetual de completo, de entregar para o cliente o projeto completo. Desde a parte de externa, né, da arquitetura em si, a parte externa, a parte de interiores também, sabe? A parte de design de interiores, minha colega é muito boa nessa parte também. E inclusive a de paisagismo, que nós estamos fazendo também um curso de especialização nessa área. Porque eu acho importante, não é só arquitetura, sabe? Eu acho importante também a parte. Ela tem que estar completa, né? O paisagismo, ele humaniza a arquitetura, ele valoriza, se você souber trabalhar, sabe? Então, acho isso aí importante também. Então, a gente está entregando, nós estamos trabalhando nessa área e com projetos que vão de 70 metros quadrados, como nós temos um projeto de 70 metros quadrados, e temos de 120, temos de 300 metros quadrados e temos de 700 metros quadrados. Então, graças a Deus, nós estamos conseguindo mostrar a arquitetura em várias escalas, sabe? Conseguindo mostrar isso aí. Bom, a gente vai fazer uma pequena pausa e na volta tem mais perguntas e aí sim a gente vai começar a ir mais para esses assuntos que eu tenho certeza que são do seu interesse, que a gente vai tentar algumas dicas, né? O que se deve fazer, quando se deve chamar o arquiteto para se fazer uma obra com otimização de espaço e principalmente otimização de gasto, que é gastar pouco, gastar com o que for correto. Então não sai daí que a gente volta já com mais saúde e a contra o câncer pela vida. A Acon construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Oi, gente, eu sou o Tiaguinho e eu também sou parceiro da Acon. Seja parceiro você também. A vida pede o seu apoio. Nós somos o Detonautas e nós apoiamos a Acon na luta contra o câncer pela vida. Apoie você também. Olá, eu sou o César Menotti. E eu, Fabiano. Nós também estamos com a Acon na luta contra o câncer. Tamo junto. E novamente estamos juntos na luta contra o câncer pela vida. Exatamente, parabéns à Acon pelos 19 anos, presentei com solidariedade. Quando a Acon chamar, deixe seu coração atender. Olá, boa tarde, estamos de volta com o programa Mais Saúde e como eu havia falado, dentro dessa semana, né, essas semanas que seguem daqui para frente, nós vamos fazer vários programas a respeito de mudança de ano, mudança de ambiente, mudança de corpo e, por que não, mudança na forma de pensar. Então, os programas Mais Saúde daqui para frente vão ter assuntos diversos com esse objetivo de ano novo e vida nova. E hoje nós recebemos a Renilda, que é arquiteta, e no primeiro bloco nós falamos sobre várias diferenças que existem entre arquitetura, decoração, e agora, dando sequência nas perguntas, Renilda, qual que seria o momento ideal para se chamar, para se contratar um arquiteto, para que a obra, principalmente no que a gente estava falando de redução de custos, né? Que o arquiteto ele não deve ser visto como um gasto a mais, mas sim uma pessoa, um investimento, né? Isso. Para se, inclusive, construir com menos recursos. Aproveitando, né? Ou pelo menos otimizar os seus recursos, né? Potencializar aqueles recursos que você tem, porque eles vão ser melhor empregados, de uma forma mais proveitosa. Então a gente poderia dizer que antes de começar, o arquiteto, antes de comprar o lote, o arquiteto já poderia contribuir muito. Eu acho que o arquiteto tem condições de contribuir
para ajudar o cliente até na escolha do lote, porque ele vai analisar as questões de entorno, as questões de acessos, as questões ambientais, que melhores se adequem àquelas necessidades do cliente disponível. Sabe? Agora, se o cliente já adquiriu o lote, o terreno, o sítio ou o apartamento, aí, pelo menos antes de iniciar a obra, sabe? No caso, dá um tempo, porque demanda um pouco de tempo para a gente pesquisar e elaborar esse projeto de acordo com as necessidades do cliente. E se o terreno já está adquirido, pelo menos que ele não faça nenhuma interferência nele. Porque é muito comum as pessoas pensarem assim, eu comprei um terreno e ele tem uma declividade e eu vou aterrar. Já vou aterrar. E às vezes ele atrapalha aquilo que o arquiteto teria uma solução melhor, menos onerosa, sabe? E que sairia melhor do que aquilo, sabe? Então, se ele já interferiu, a ação do arquiteto já fica limitada. A gente depende ali das condições físicas do sítio, das condições ambientais, das condições, as necessidades dos clientes, os hábitos culturais dele, para eu elaborar o projeto, sabe? Então, assim, isso aí é importante, que seja quanto antes melhor. Certo. E como definir o projeto de uma casa, ou seja, um apartamento, um jardim? Principalmente, quem manda é o cliente. Nós temos as premissas arquitetônicas que você vai observar sempre, mas em função principalmente do cliente. Eu costumo dizer que quem me dá a ideia é o cliente, sabe? Ele que vai me dar a ideia, o que ele quer, eu vou entrevistar, ele vai falar, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e ele que vai me dar a ideia. Eu simplesmente vou colocar no papel, sabe? Vou passar como se fosse um liquidificador, juntar todas aquelas, bater no liquidificador ali, né? E apresentar para ele uma torta bem elaborada, ali que eu transformei aquelas ideias dele num projeto com beleza, com funcionalidade, com harmonia e que satisfaz as necessidades dele, sabe? Então eu costumo falar isso. A minha função é essa, colocar no papel os sonhos do cliente, os sonhos do cliente e fazer eles se tornarem... De forma planejada, econômica. Isso, se tornarem realidade dentro aquelas condições que ele apresenta. Certo. E as diferenças, a diferença entre arquitetura e urbanismo? Bom, o urbanismo, a parte da cidade, a arquitetura ela vai do micro ao macro. Então, um planejamento de uma casa, por pequena ou grande que for, o planejamento de uma praça, planejamento de um parque. E a cidade, ela é composta de quê? De casas, de apartamentos e de praças, de parques, de espaços que as pessoas convivem. A cidade, a função dela é o convívio das pessoas, é essa troca de experiências. E à medida que a arquitetura trabalha essa parte do micro, mas como o arquiteto pode também trabalhar na parte do planejamento urbano, eu posso ter uma casa que foi planejada por um arquiteto dentro de um espaço urbano que também teve o planejamento de um arquiteto, com praças adequadas, com espaços adequados para convívio da população, que é o objetivo da cidade. A cidade ela tem que ser planejada para todos e não para uma pequena parcela. É igual Brasília, por exemplo, né? Lá eu imagino que seja um exemplo, penso que bom, né? Porque é uma cidade que foi planejada, ela tem as avenidas bem largas, né? Isso aí são questões que demandam um debate bem amplo, porque tem os prós e tem os contras, né? Mas dentro de um contexto urbano do Brasil, daquela época de 60, eu acho que projetou o Brasil lá fora, projetou a arquitetura brasileira lá fora, então teve as suas vantagens, porque é um ponto importante também esse, que eu acho que a gente não tem que ficar copiando as coisas lá de fora. A realidade de lá de fora, eu tenho que conhecer. Tem que conhecer porque eu posso pegar alguns exemplos de coisas boas e transformar para a minha realidade. Mas eu tenho que fazer uma arquitetura com a cara do Brasil, com a cara brasileira, seja com a realidade brasileira. Eu não vou copiar a coisa lá de fora, a realidade deles é outra. Mesmo porque se eu tenho que observar as condições de clima, de entorno, de realidade topográfica, de realidades físicas e financeiras, eu não
tem como eu copiar. Exatamente. Sabe? O que é bom lá para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, para aqui. Não. Eu tenho exemplos que podem ser adaptados à nossa realidade. Então, acho muito importante essa arquitetura brasileira, com a cara brasileira mesmo, sabe? Isso aí é um sonho. Se algum dia eu conseguir fazer uma arquitetura com essa marca, para mim é uma realização. Tá? E a diferença entre a arquitetura e o paisagismo? O paisagismo, você vai trabalhar a parte de externa, né, de uma obra. A cidade é uma paisagem, né? A cidade toda é uma paisagem. À medida que você atua na arquitetura, você está contribuindo para a paisagem da cidade, sabe? A paisagem é construída, de modo geral, né? Modificada, construída. Mas no paisagismo, na parte de vegetação, por exemplo, nós podemos atuar nos parques, nas ruas, nas avenidas, sabe? Na urbanização urbana, sabe? Que é muito importante, porque a gente vê muito. Replica uma coisa errada, por exemplo, uma planta, uma árvore que não é adequada, né? Errada não digo, não é adequada para aquele local. O outro acha bonito e copia. Então você vê assim, um replique de várias coisas, sabe, que são inadequadas para aquela rua, para aquele local. Em grande quantidade. Por quê? Por falta de conhecimento daquilo. É a moda, né? Acha bonito então, e aquilo pega. Um faz uma coisa errada, o outro replica e vai, sabe? Então, assim, é muito importante esse planejamento paisagístico, tanto nos parques como nas ruas, a urbanização de ruas, das praças, sabe? Porque a praça, principalmente, ela é um local de quê? De encontro das pessoas, de troca de experiências, de convívio, sabe? Então, o paisagismo, ele precisa levar isso, sabe, a convidar as pessoas a frequentar aquele lugar, a estar naquele lugar, sabe? Isso aí tudo influi. A boa arquitetura vai conseguir isso aí. Eu falo que, eles falam assim, os espaços. Espaço é esse aqui, do ar. Agora, lugar é aquele onde você quer permanecer, onde você fica, onde você agrega. Aí você construiu um lugar, aí você fez a arquitetura. Sabe? Agora, o espaço, um lugar de transição, que todo mundo, ninguém fica ali, só quer passar, só quer... Então, sabe, foi mal planejado. Sabe? Mas, às vezes, a gente precisa até planejar esse espaço, porque ele é um espaço, um lugar que eu preciso de passagem só, e eu não posso que as pessoas, não posso que as pessoas fiquem, não quero que as pessoas permaneçam, fiquem naquele lugar, então vou planejar de acordo para ser uma passagem, sabe? Mas se eu vou planejar uma praça, um parque, eu tenho que planejar para que as pessoas queiram permanecer, para elas queiram ficar, que elas tenham prazer em ficar naquele espaço, naquele lugar. Muito bom. Bom, assim a gente vai chegar no final do programa, né? Antes da gente finalizar, eu queria deixar a câmera do Mais Saúde aberta para você fazer suas considerações finais, né, os seus agradecimentos, mas assim, acho que o agradecimento maior tem que ser nosso, né, esse bate-papo agradável, né, essas dúvidas que são tão comuns e que eu tenho certeza que a gente conseguiu levar e desmistificar um pouquinho, né, tirar um pouco esse medo, né, que as pessoas têm do gasto, né, principalmente isso. É possível investir num bom profissional economizando, né, porque o que você economiza de um lado é o que você paga para um bom profissional fazer um bom projeto, né? Isso, e você vai deixar de gastar errado, às vezes, com coisas desnecessárias, que você não precisa, sabe? Com certeza. E tem só que agradecer a oportunidade, né, para que os colegas arquitetos todos tenham oportunidade de trabalhar, inclusive a gente trabalha muito em conjunto com outros profissionais, porque o arquiteto pode atuar junto com o paisagista, junto com o engenheiro, ele mesmo pode ser paisagista também, mas aí ele tem que fazer uma especialização, ou então ele pode só executar o projeto arquitetônico ali de uma praça, por exemplo, pergolados e coretos, alguma coisa, como ele pode executar o da vegetação também. Se ele fizer uma especialização, ele pode trabalhar em conjunto com botânicos, no caso do macropaisagismo, você bolar um parque, ter uma equipe, você pode trabalhar, você trabalha junto com os engenheiros, em conjunto com engenheiros, com biólogos. Então vai depender do tamanho do projeto, a quantidade de profissionais envolvidos ali, que ele pode atuar junto e em harmonia. Sem ser com aquela... diferentes com o mesmo objetivo, né? Com o mesmo objetivo. Exatamente. E cada um faz a sua parte para
um fim melhor. É o que eu falo aqui na ACOM, né? A ACOM é uma instituição que são vários doadores, médicos, donas de casa, enfermeiros, psicólogos, né? Pessoas diferentes, todas juntas com esse objetivo de levar a ACOM, né? De ter esse objetivo de cuidar das pessoas que da ACOM precisam. Renilda, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E você que está em casa, como eu havia falado, nós vamos fazer uma série de programas cuidando de sua casa, do seu corpo, da sua mente e de uma vida melhor para que esse 2015 seja um ano realmente especial. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e na semana que vem estaremos aqui novamente com mais saúde novinho para vocês. Tchau. Obrigada.